ZYI 785 Rádio Cidade Caruaru, FM 99,7, uma emissora do grupo AJS de Comunicação. Por que Cidade? Eu escuto a Rádio Cidade porque consigo ouvir todos os lançamentos de músicas e me manter sempre atenada em tudo. Eu escuto a Rádio Cidade porque através dela eu posso me conectar com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook e sempre me manter informada, principalmente. Eu me sinto acolhido quando eu posso participar da programação. E quando eu escuto as músicas que eu sugiro estão sendo tocadas por vocês, é melhor ainda. Definitivamente Cidade. Rádio Cidade. Chegou a época mais gostosa do ano. Mais uma vez, não vai ter aglomeração. Mas quem disse que tem problema? Curta em casa que a Rádio Cidade leva o melhor São João até você. Pra entrar no clima junino, tem milho verde, pamonha, fogueira e muita arrastapé. A nossa missão é de te alegrar e deixar acesa a chama da maior festa popular do Nordeste. O Manhã Cidade aos sábados é especial. Começando sempre às 8 da manhã. As comidas típicas você acompanha no Vai Comer o Quê? Para os casais apaixonados tem o Correio do Amor. A caravana de Ivan Bulhões segue firme e forte, dedicando espaço aos artistas regionais. Para completar nossa programação junina, tem ainda Forró das Antigas. Vai pedir o quê? O som da modinha, mais que música, arte e cidadania, no Reino do Baião. Acorda Caruaru e o programa Se Liga. Tudo no embalo da sanfona, do triângulo e da zabumba. E no dia 23, véspera de São João, tem o maior jornal do mundo. Um dia inteirinho pra você esquecer os problemas e cair no forró. Mas é claro, cuidando da saúde. Então, se puder, fique em casa, que a Rádio Cidade leva o arraiá até você. São João na Cidade. Apoio Coletivo Turismo. Viaje tranquilo, viagem de Coletivo Turismo. E São João Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Começa agora Superação, um programa que conta a história de pessoas que conseguiram dar a volta por cima. Fala pessoal, muito boa noite, mais um programa Superação começando. É muito bom estar mais uma terça-feira aqui com vocês. Estava com saudades, pois é. E olha, hoje o programa Superação está muito especial. A gente vai falar de um assunto muito sério, que é o que? A Covid-19, mas de uma forma leve também, de levar informação a você que nos acompanha, para saber um pouco de como é o dia a dia de quem está no hospital trabalhando. Pois é, esse é o nosso tema de hoje do programa Superação. E claro que antes de tudo começar, deixa eu te lembrar como acompanhar a Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, você pode acompanhar as nossas lives pelo Facebook e pelo YouTube, basta pesquisar Rádio Cidade 99.7. Lá tem sempre as lives dos nossos programas jornalísticos. Se você quer acompanhar a Rádio Cidade 24 horas até a programação musical, é só você baixar o Flix Cidade ou acessar pelo navegador do celular ou até mesmo da sua TV ou computador no cidade997.com.br/Flix. É super fácil, super simples e você pode ter a Rádio Cidade aí 24 horas por dia, onde você estiver. Bacana, né? Para mandar mensagem, você manda no 998780997 ou aqui nas nossas lives que estão bombando e esperando o seu comentário. Desde já eu agradeço a participação de todo mundo e deixa eu apresentar para vocês o nosso convidado de hoje aqui na Rádio Cidade, no programa Superação, é o Jean Charles, que é superintendente da Unimed. Jean, seja muito bem-vindo, boa noite, é um prazer conversar com você aqui na Rádio Cidade. Boa noite a todos, o prazer é meu. Jean, a gente, como eu disse, a gente vai bater um papo hoje sobre enfrentamento à pandemia, né? Você está aí basicamente na linha de frente, gerindo toda a equipe, gerindo todos os cuidados, o hospital da Unimed, mas também você tem uma história muito forte porque você também foi paciente de Covid-19
Então, a gente tem muito assunto hoje para tratar e várias visões aí, né? Do profissional, visão do paciente. É verdade. E a visão do paciente, ela é a mais recente, Pois vamos é, dizer assim, é a mais impactante. eu imagino. E para a gente começar, né? A gente está vivendo essa pandemia há mais de um ano. Quando começou tudo isso, que a Unimed começou a receber, onde você trabalha, começou a receber os primeiros pacientes diagnosticados com Covid, você imaginava que a gente ia enfrentar tanta coisa, íamos passar por tantas dificuldades, não só aí, mas em todo o mundo com esse vírus? Não, a princípio foi um grande desafio, porque a gente não sabia exatamente com o que estava lidando e nos preparamos sem saber a dimensão que exigia, e aí a gente foi fazendo uma espécie de um planejamento, que já não é fácil fazer planejamento em saúde, mas tem que se fazer, um escalonamento de aumento de estrutura para, caso viesse ocorrer um volume muito grande de atendimentos. Nós começamos esse trabalho lá em março. No começo, ficou ainda um tempo a estrutura ociosa, até que começaram os primeiros casos. E isso deixou todo mundo muito preocupado, né? Porque novidade, a gente não sabia a gravidade que esse vírus ia trazer de consequências para as pessoas, e a preparação não foi só da estrutura física, mas tivemos que mudar muito processo, muita rotina, e o principal, preparar as pessoas que iam atuar na linha de frente, que esse era o maior desafio. Muitos profissionais ainda, mesmo atuando na área, alguns há muito tempo, mas nunca tínhamos passado até hoje, e eu acho que, graças a Deus, por uma pandemia, uma doença contagiosa tão agressiva e com uma capacidade de completamente mortalidade. novo, né? Uma coisa que ninguém consegue explicar. Ninguém conseguiu explicar de início como era a infecção, como ela se propagava, era tudo muito recente e novo para vocês, né? Exato, e os tratamentos não tinha nada definido do que a gente seguir, né? A parte médica, nós não tínhamos ainda protocolos e fomos aprendendo com o passar do tempo e tratando as pessoas com o máximo de cuidado possível e dando a assistência que podíamos, que tínhamos disponível, até que as coisas fossem se esclarecendo e melhorando bastante os tratamentos, as condutas médicas, né? Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, das secretarias, Conselho Federal de Medicina, e assim foi. Mas realmente tem sido, até hoje, um grande desafio essa pandemia. E, Jean, a nível de Caruaru, você avalia que nossa cidade está conseguindo oferecer realmente o tratamento que as pessoas precisam, que a gente tem essa estrutura? Porque vocês montaram uma estrutura que vocês tinham uma noção do que poderia precisar, mas também por ser tão novo, tão surpreso, a gente não sabia exatamente tudo que a gente precisaria e toda a estrutura. Então, o desafio começou em escolher como seria essa estrutura, né? Exato. Até hoje, nós ainda temos dúvida se vamos conseguir vencê-la totalmente, a capacidade de absorver. Por incrível que pareça, nós estamos no pior pico desde o início. A gente achou que lá em junho do ano passado e julho teria sido o pior mês para nós, né? Não só para a Unimed, mas para toda a estrutura de saúde do estado e do município. E depois tivemos um outro pico e agora estamos no pior. Realmente estamos batendo a nossa capacidade de absorção, mesmo já tendo aumentado a estrutura toda, mas com um ano de pandemia, as outras patologias elas não deixaram de existir. E a gente não pôde dividir o hospital praticamente 70-30, ou seja, fica 30% para atendimento das outras doenças que as pessoas têm, né? Continua tendo infarto, AVC, as cirurgias oncológicas precisam continuar, e
e expandindo o máximo possível para os atendimentos de Covid. Dobramos, triplicamos, na realidade, a quantidade de leitos de UTI. Isso foi um desafio não só pela estrutura física, mas um dos maiores impactos na gestão é conseguir que o mercado continue nos fornecendo materiais e medicamentos. Esse realmente é o que mais tem tirado o sono de quem está gerindo. Porque eu me lembro que logo no começo, uma das grandes dificuldades foi a gente conseguir EPIs. De repente, faltou luva, faltou aventais, faltaram máscaras. As máscaras que custavam 10 centavos passaram a custar R$7 e não tinha no mercado. E como era que a gente ia exigir que as pessoas promovessem o cuidado sem ter as proteções necessárias? Então, foi um grande desafio no começo equalizar essas coisas e continuar. Hoje, nós estamos muito preocupados com o fornecimento de insumos hospitalares, principalmente as medicações e os bloqueadores. Por quê? Cada vez mais o tempo de recuperação nas UTIs ele é demorado. Isso consome uma quantidade muito grande de materiais e medicamentos. E aí o mercado não está conseguindo produzir o suficiente para abastecer os hospitais, nem públicos, nem privados, conforme a gente gostaria. Até hoje não faltou, graças a Deus, mas a gente tem conseguido também, porque houve uma restrição aos atendimentos eletivos. Isso, como regra, não é porque não se deve fazer cirurgias eletivas, é uma questão de priorização, até para garantir um tempo de sobrevida maior nos atendimentos à Covid. E esse tem sido o dia a dia de quem gere os serviços de saúde. E, assim, a gente fala sobre, por exemplo, essa falta de EPIs, essas faltas de bloqueadores, as pessoas acham que isso é uma exclusividade do setor público, às vezes por ter que fazer uma licitação para conseguir o material, mas é em toda a rede de saúde, pública e privada, porque a demanda é muito maior do que a oferta, né? Exato, esse é o grande problema. Não é questão de recursos para aquisição, é que a indústria também ela tem um limite de fornecimento. E muita matéria-prima vem de fora, e isso às vezes demora no processo de fornecimento, porque o mundo todo está demandando esses itens. Não é só um país ou dois, o mundo todo está consumindo e muito. E isso, a indústria tem as suas limitações de produção. Esse é o problema. Eu imagino que para vocês que estão gerindo um hospital, que colocam a vida das pessoas em primeiro lugar, porque é isso que o hospital faz, se deparar com uma falta de material, uma falta de um medicamento para atender aquele paciente, deve ser uma situação muito complicada e desesperadora, né? Não é só para o familiar do paciente, por exemplo, vocês também ficam de mãos atadas sem saber o que fazer. Sim, e com um grande receio de a gente ter que escolher quem vai colocar no respirador, quem vai continuar recebendo medicação. Esse é o temor de todos nós que estamos na linha de frente. E no apoio também, porque estamos cuidando do bem maior. E essa temeridade de falta de estrutura nos deixa realmente, cada dia, apreensivos, e não podemos demonstrar, porque a gente tem que estar o tempo todo motivando as pessoas, principalmente quem está na linha de frente, que é a parte mais vulnerável, que vive tudo, né? Que está junto com o paciente e está convivendo com os familiares muito angustiados, e temos que todo dia acordar, agradecer e seguir o rumo. Muitos já estão cansados, porque alguns trabalham em 1, 2, 3 hospitais, e os médicos estão realmente numa luta muito grande, que a quantidade não é suficiente também. Então, uma pandemia que acaba, principalmente nos hospitais públicos, uma quantidade muito grande de pacientes para atender, apesar que a rede privada não está diferente. E a luta tem sido muito cansativa, mas cada paciente que sai
para a sua família dar uma carga, uma recarga no ânimo, na satisfação de você estar ali fazendo a diferença. Pois é, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vi aqui em Caruaru aquela comemoração na hora da alta foi justamente de um paciente aí da Unimed, e realmente é uma sensação de vitória, não só por ele ter vencido a doença, mas também por conseguir, né, eu acredito que seja isso, vocês conseguirem prestar o atendimento que ele precisava e salvar aquela vida. É verdade, tem sido assim. Quanto mais grave é o caso, mais a comemoração é enorme. Eu, no meu caso, já adiantando, eu fui o paciente mais grave que já teve no hospital. E a surpresa que eu tive quando tive alta da equipe, das pessoas que estavam lá, foi extremamente gratificante e emocionante, porque foi uma luta grande. A maioria das pessoas não acreditava mais que eu ia voltar, mas acabou dando certo. E isso para a equipe é muito motivador, é muito engrandecedor, renova a alma, renova as esperanças, e eles se sentem muito vitoriosos por ter conseguido superar uma situação tão adversa. Nesse ano todo aí que a gente tem vivido tudo isso, para você, aí como administrador, como superintendente de um hospital tão grande, que tem tantas questões para serem debatidas, serem resolvidas e solucionadas, qual foi o momento, assim, que você mais pensou que as coisas não iam dar certo e que vocês iam ter algum tipo de problema? Quando foi, assim, o momento de mais aperto, que vocês precisaram juntar a equipe, assim, reunir forças para poder solucionar as coisas? Olha, se eu disser a você que não teve um momento, são todos os dias. Todo dia a gente tem que estar junto. Tínhamos reunião durante muito tempo. Agora mesmo, de 5 horas da tarde, era a hora de bater o martelo e olhar tudo o que estava acontecendo, o que estava faltando, quais são os impactos que tivemos durante o dia, e o que estava esperando a gente para o dia seguinte. Então, está todo dia assim, a gente reunido e avaliando tudo que podemos para continuar no dia seguinte a jornada. Então, ainda não houve um momento da gente baixar a guarda. Às vezes, quando a pandemia tem uma diminuição, né, que ela está em ondas, a gente reduz o ritmo, mas a vigilância é 24/7. Não dá para dizer, não deu para descansar ainda, nem deu para dizer, eita, chegamos no limite. Pelo contrário, se é uma coisa que a gente não pode ouvir de ninguém da equipe, cheguei no meu limite. Para nós não tem esse limite ainda. Eu sei que todo mundo tem o seu limite, mas nós não queremos descobrir qual é o nosso, nem podemos ainda. Deixa para a gente fazer isso quando passar. Aí a gente vai dizer, eita, naquele dia, naquela situação, eu achava que não ia conseguir superar. Esse é o meu pensamento e eu acredito que a maioria da equipe e de todas as pessoas que fazem parte dela tem que pensar dessa forma. E a gente vive dizendo isso um para o outro. Quando chega, que ninguém é de ferro, chega e diz, eita, eu tô que não aguento mais. Epa, tira essa palavra do seu vocabulário, nós temos que aguentar o máximo possível. Não vamos conhecer nossos limites ainda. Vamos superar. Eu também queria saber você fala muito sobre motivar a equipe, e um desafio tem sido também cuidar da saúde emocional dos profissionais, né? Não é fácil ver tanta gente sofrendo, doente, entubada, então esse também tem sido um grande desafio, né? Temos que disponibilizar profissionais para fazer esses acompanhamentos. Existem pessoas que têm uma facilidade em falar e precisam desses acompanhamentos com profissionais, outros que são mais reservados têm nos seus familiares e naqueles amigos uma válvula de escape, mas todo mundo precisa,
E a gente tem que estar de olho o tempo todo. É uma das solicitações das lideranças que cada pessoa ela deve estar olhando para o colega, deve estar olhando para o paciente, deve estar olhando para os acompanhantes e não deixar que ela fique numa situação mais depressiva. A gente tem que estar dando apoio, ouvindo e passando aquele sentimento de positividade, de superação, para que a gente consiga. Não pode deixar de dar atenção aos primeiros sinais ou aqueles sinais mais baixos de que a pessoa está começando a ficar desanimada. Então, e controlar o desespero, que é o principal. Pois é, a gente está conversando com o superintendente do Hospital Unimed, o Jean Charles, e a gente bate um papo tanto sobre o enfrentamento à pandemia, também vamos conversar sobre o momento de dificuldade que ele passou como paciente que contraiu Covid-19 e precisou ser internado. A gente vai trazer todos esses detalhes no próximo bloco aqui do programa Superação. A gente vai fazer um rápido intervalo, continue ligadinho aqui na Rádio Cidade, que daqui a pouquinho tem mais superação para você. Daqui a pouco a gente volta com Superação. Quer curtir a programação em vídeo da Rádio Cidade ao vivo? Então segura essa novidade. Chegou o Flixcidade, o nosso aplicativo de celular e Smart TV para acompanhar a transmissão de conteúdo jornalístico, esportivo e musical. Aqui a melhor programação musical é aqui, na Rádio Cidade, ousado. Aqui a gente arrasa, são 24 horas com programação, vários conteúdos e muita música. Baixe agora na App Store, Google Play ou acesse cidade997.com.br/Flix. Flixcidade é som de rádio e imagem de TV por muito mais tempo. Um momento dedicado para as superpoderosas do dia a dia. Feminina, um espaço a mais para as mulheres cheias de opinião. Ana Rebeca Passos e convidados vão deixar as tardes mais atrativas e divertidas. Feminina, a voz da mulher do rádio pernambucano. De segunda a sexta, sempre às 14h. Apoio Bonanza. Produtos com preço de atacado só no Bonanza Supermercados. Ponto da Construção, tudo que você precisa para a sua obra. Entrega rápida, preço baixo e o melhor atendimento. Presta atenção agora nessas ofertas que só a Ponto da Construção tem. Piso PI, 5, R$19,90. Argamassa AC1, R$11,90. Massa corrida latão, R$29,90. Ponto da Construção, Avenida Vera Cruz, 720 São Francisco. Fone 81 31 37 4403. Chegou a época mais gostosa do ano. Mais uma vez, não vai ter aglomeração. Mas quem disse que tem problema? Curta em casa que a Rádio Cidade leva o melhor São João até você. E pra entrar no clima junino, tem programação especial. Com direito a milho verde, pamonha, fogueira e muita arrastapé. A nossa missão é de te alegrar e deixar acesa a chama da maior festa popular do Nordeste. Então, se puder, fique em casa, que a Rádio Cidade leva o arraiá até você. São João na Cidade. Apoio Coletivo Turismo. Viaje tranquilo, viagem de Coletivo Turismo. E São João Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Estamos de volta com o programa Superação. Fala, meu povo, o programa Superação está de volta. Hoje a gente fala sobre pandemia, sobre Covid-19. Conversamos com o superintendente do Hospital Unimed, Jean Charles. A gente estava no primeiro bloco batendo um papo sobre os primeiros indícios, o começo, né, do enfrentamento, o que foi que vocês pensaram, como passaram por tudo isso. E agora, Jean, como é que está sendo, já que a gente está vivendo um momento mais difícil, né? A gente está aí vivenciando medidas restritivas mais severas aqui no Agreste, e o hospital da Unimed ele não recebe só os pacientes de Caruaru, né? Então tem que ser ainda um cuidado ainda maior
mais coisas, mais ações para poder dar conta da demanda da região, né? É verdade. O que a direção do hospital tem feito, eu estou afastado, né, fisicamente, ainda estou me recuperando, devo voltar no próximo mês, se Deus quiser, a linha de frente de novo. Mas o esforço da gestão, da direção e dos gestores é em ir ampliando o máximo que pode sempre a estrutura. Semana passada, por incrível que pareça, trocamos o tanque de oxigênio para ter uma capacidade muito maior, estamos com medo. Imagina o quanto isso nos assombra e nos amedronta se chegar a faltar oxigênio. Um hospital sem oxigênio é o caos, né? Seria o pessoal lá em Manaus que o diga, né? O que aconteceu por lá e o desespero que foi. Dobramos também agora, essa semana, a estrutura da tenda de atendimento, porque o volume de atendimentos está muito grande. Todo dia tem uma fila enorme à frente do hospital, tanto para fazer os exames, né, o teste de Covid, quanto para atendimento médico. E vindo de várias cidades aqui da nossa região. E algumas cidades estão com um volume de casos crescentes também. Não é só aqui em Caruaru, mas desde Garanhuns a Santa Cruz, Toritama, essas cidades maiores, Bezerros, tudo vem para cá, para Caruaru, e chega aqui para a gente tratar. E a gente estava falando também que você, infelizmente, contraiu a Covid-19, se tornou paciente, né? E eu me recordei quando você falou, quando eu soube disso tudo, que ano passado a gente entrevistou aqui no programa Superação o doutor André Muniz, que também trabalha aí na Unimed e também foi um dos primeiros médicos aqui da cidade a contrair a doença. Então, estar na linha de frente, infelizmente, é estar mais suscetível a contrair o vírus. É verdade, eu estava com ele naquela época, a gente praticamente ficava o dia juntos, às vezes na mesma sala, no mesmo ambiente. E ele se contaminou, precisou ser internado, mas graças a Deus não precisou ir para a UTI, nem entubado, e andou próximo, mas conseguiu o tratamento sem agravar. E deixou a gente muito apreensivo na época, né? Porque era no começo, nós estávamos começando a enfrentar os desafios do tratamento, mas graças a Deus deu tudo certo para ele. E você contraiu quando? Agora foi isso? Eu contraí agora, em fevereiro, justamente no carnaval. Na sexta-feira, eu imagino que tenha sido na sexta, antes de sair do recesso carnaval, porque eu senti os primeiros sintomas na segunda. E foram sintomas leves, eu só tive febre e dor nas pernas. Aí fiquei terça, quarta, quinta eu trabalhei normal. Na quinta-noite e na sexta foi que eu não aguentei mais trabalhar, fui fazer o exame, saiu o resultado no domingo, aí eu já fui para o hospital fazer tomografia, e lá eu já fiquei internado, porque já estava com 50% do pulmão comprometido. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu fiquei mais uma semana na enfermaria, e aí vem a grande e não desejável para ninguém momento que a equipe médica chega para você e diz que você precisa ser entubado, porque no meu caso eu já estava com mais de 98% do meu pulmão já estava comprometido. Ou seja, 100% quase. E aí é um momento muito difícil para o paciente ouvir. Quem talvez, às vezes eu digo, às vezes a ignorância, ela acaba beneficiando a pessoa em determinadas situações. Eu que estava acompanhando, eu sabia, nós somos obrigados a saber dia a dia quem deu entrada na UTI e ficar acompanhando a evolução desses pacientes dia a dia. Então, desde o início, eu sei quem entrou, quem conseguiu sair, quem teve mais dificuldade. E quando chega a sua vez,
que o médico fala, você precisa ser entubado, você quer ligar para alguém, quer se despedir, é um momento extremamente difícil. Por mais que você tenha sido preparado para controlar suas emoções, para ser otimista, né? Um gestor não pode ser pessimista, nem pode se desesperar com nada. Ele tem que controlar ao máximo os sentimentos, mas quando chega numa hora dessas, o medo, eu confesso a você, toma conta, porque a gente sabe a gravidade que está, o risco que está, embora, graças a Deus, o nosso hospital tem um índice, o menor índice, a gente acompanha todo dia o índice de mortalidade de pacientes de UTI. No Brasil, no estado, aqui em Caruaru e no nosso hospital. Nós temos uma taxa de mortalidade muito baixa, a metade do que a gente vê no estado de Pernambuco. Então, para um paciente que está consciente disso, isso dá uma certa tranquilidade, mas não vou dizer a você que você fica 100% confortável, porque você sabe que o risco, a doença ela é imprevisível. Então, mesmo que o hospital tenha condições, né, nós criamos essa condição para que tenhamos a melhor assistência possível, mas temos um vírus do outro lado que é muito agressivo e em tão pouco tempo leva você de casa a uma intubação. Jean, quanto tempo você passou entubado na UTI? Eu fiquei incríveis 25 dias entubado. E depois fiquei mais 30 dias na UTI. Foi que eu fiquei 55 dias internado. E assim, Jean, quando você está entubado, você não tem noção do que está acontecendo, você está sedado. Mas passar mais um período na UTI acordado, talvez seja ainda mais difícil do que estar entubado, né? É verdade. Durante a intubação, você está sedado. Praticamente, eu só ouvi alguma coisa 2 ou 3 vezes durante esses 25 dias. Eu ouvi algumas vozes perto de mim, era do médico, né, o doutor Ronaldo, pedindo para eu reagir. Minha esposa esteve lá um dia e falou algumas coisas e eu consegui ouvir. E a gerente de enfermagem também foi um dia lá pedir, pelo amor de Deus, para que eu acordasse. E eu ouvi um pouco, né, dessa voz e acordei. Mas dessa fase, que foi a pior, eu não lembro de nada. Depois, quando você sai, você ainda sai, passa uns 15 dias acordado, mas não está ainda reconhecendo tudo, nem tem memória. Você chega lá, fala com a gente, né? Eu até reconhecia todo mundo, respondia as perguntas, mas não gravava nada. Aquilo também foi deletado durante uns 15 dias, até que eu passasse a gravar, a ter uma frequência de registro da memória normal. E todo dia os técnicos, os enfermeiros, os médicos passam, eles perguntavam se eu estava bem, se eu sabia que dia era aquele. E eu fiquei mais de 15 dias sem saber nem onde era que eu estava, para você ter uma ideia. Você tem vários delírios, você vive cenas como se fossem reais. Você estando em outros lugares, você vivendo situações bem críticas, e já com bastante tempo é que você passa a ficar consciente e orientado, como é o jargão do meio. Mas é nessa hora que você começa a enxergar o quanto é importante o cuidado adequado do paciente, porque você se sente você está ali totalmente frágil, totalmente dependente dos equipamentos. Então, se um equipamento daquele falhar, você morre. Se você tirar um catéter de oxigênio do nariz, você morre. Se você tirar um acesso de veia central, você pode morrer. Então, você fica extremamente dependente,
fisicamente, né? Todos os seus sinais vitais estão dependendo de aparelhos e a sua mente dependendo do conforto, do carinho e da atenção das pessoas. Então, se você pega uma equipe humanizada e realmente se preocupa em estar próximo de você, faz toda a diferença. Porque o desespero nessa hora ainda é grande, ele vem pesado na sua mente. Existe uma ansiedade antes da intubação, você não sabe quanto tempo você vai ficar ali, quanto tempo os medicamentos vão levar para fazer efeito, mas existe também, Jean, a ansiedade depois da intubação, depois desses 15 dias que você disse que ficou aí para voltar a entender o que estava acontecendo, a ansiedade de sair e voltar para casa também pode ser um agravante aí, né? É muito forte. Eu queria sair do hospital de todo jeito quando eu acordei e comecei a ter ciência. Nem tinha noção que eu não tinha a menor condição de sair, porque eu estava dependente totalmente dos respiradores e traqueostomizado, que eu tive que fazer traqueostomia. Então, não tinha a menor chance, mas mesmo assim, eu queria sair porque a temeridade, só o fato de você saber que está no UTI, você fica muito temeroso. E a ansiedade por querer sair é enorme. Você tem vários delírios, a morte é muito presente. E aí, ou vem ao lado espiritual também, né, que a guerra espiritual é muito maior do que a física, depois da intubação. Isso é verdade, né, pelo menos para quem acredita. E você fica tentando controlar o estresse, a ansiedade, porque isso pode levar a uma complicação e você ter que ser entubado de novo, por exemplo. Então, é bom que tenha uma orientação, a equipe que está cuidando de você, para estar ali junto e não deixar que você fique numa situação emocional tão grande, tão grave, que venha a complicar. E esse momento também é muito complicado e muito difícil para os pacientes, principalmente porque essa doença, na UTI não, né? Porque na UTI você está com as equipes 24 horas ali junto, né? Mas ela causa um dano muito grande por causa do isolamento. Então, é comum que os pacientes que estão ainda na enfermaria, que não podem ter acompanhante, por exemplo, se não tiver um acompanhante que já tenha tido Covid, ele não pode entrar. Então, o paciente fica sozinho no quarto. Isso é muito desesperador. Eu não fiquei, né? Porque minha esposa já tinha tido no mês anterior, então ela pôde ficar no quarto comigo quando eu estava na enfermaria. Na UTI não é permitido, né? Só permitido uma visita de vez em quando, mas pelo menos a equipe está ali o tempo todo e você está vendo. E quando você precisa de qualquer coisa, eles estão ali junto. E é um esforço, ela funciona. A UTI Covid, vocês não têm ideia de como funciona. Ela é completamente diferente das UTIs normais. Lá é uma máquina. Os pacientes muito graves, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, não podem sair de junto. Então, ela funciona 24 horas, de domingo a domingo, do mesmo jeito. A cada 2 horas, mensurando sinais vitais, medicando o tempo todo, olhando se os pacientes estão girando nos leitos para não ter as escaras, que é tão terrível, as sequelas, né, as consequências. E eles vivem num pico e num ritmo que aí você passa a ver realmente quem são os heróis da sociedade. Você vê o quanto aquelas pessoas se dedicam dia a dia a estarem ali cuidando de você, que você está totalmente dependente deles para beber uma água. Você tem, depois que você começa a melhorar, por incrível que pareça, você tem que reaprender a respirar primeiro. É o maior desafio, é você respirar sozinho, sem a ajuda do aparelho. Depois você tem que aprender a engolir, tomar água. É o maior desafio que tem, principalmente quem fez traqueostomia. É um risco muito grande e um cuidado muito especial. Depois você vai aprender a comer de novo. E o maior desafio é voltar a andar, porque depois de 2 meses ou de uma longa permanência a musculatura totalmente bloqueada, você sai sem mexer um dedo da mão. E aí entra o trabalho dos fisioterapeutas
para recuperar todos os seus envolvimentos. E, ou seja, você passa a ser um bebê que vai voltar a fazer tudo da mesma forma, alguém te ensinando do zero. É um grande desafio. E você, como paciente, começa a enxergar as coisas e a vida de novo, de uma outra forma. Eu achei muito interessante também quando você falou sobre a questão da humanização. O quanto é importante não termos profissionais que são robôs, né? E também entender que os nossos profissionais não são robôs, né? De que é preciso, sim, ter um pouco de humanidade, pelo menos um mínimo de humanidade, para ofertar mais atenção, mais cuidado ao paciente que já está sob um estresse enorme. Isso é fundamental. Se você não tem essa empatia, não entre para a área de saúde. Se você não se vê no lugar daquele paciente, ou que aquele paciente tem uma família que está esperando, que está implorando pela vida dele, se você se acostumou com a morte, você não está no lugar certo. O lugar ali é de quem tem compromisso com a vida, quem tem compromisso com amor, com compaixão, com se doar, com saber que do outro lado tem um ser humano ali totalmente dependente dele e que a indiferença, por um momento, pode custar a vida daquela pessoa. Então, não pode ter um desleixo, né, um pensamento de dizer, está grave, então não tem o que fazer. Não, você sempre tem o que fazer. Às vezes, apertar na mão de alguém que está com um transtorno de ansiedade muito grande por sua condição, basta que toque na mão dele, que segure na mão e diga, tenha calma, que vai passar, vai dar certo. Isso faz toda a diferença e pode salvar a vida de uma pessoa, um simples gesto. Que só quem tem esse gesto é quem tem empatia e amor pela vida e que ama a sua profissão e que se sente realizado estando ali naquele ambiente. Verdade. E a gente vai fazer de novo um rápido intervalo, Jean. O papo está muito bom, eu estou adorando conhecer a tua história e posso já ver, assim, de como tudo isso te transformou, né? Te fez um profissional ainda melhor. E é isso que eu quero também abordar no próximo bloco, né? Quem é o Jean agora, né? Depois de ter sido paciente da Covid, o que é que mudou na tua vida, na tua família? Tá bom? Mas antes a gente faz um rápido intervalo. Você que está acompanhando o programa Inspiração, continue com a gente. Ainda tem muita história para rolar nesse próximo bloco. Então, rápido intervalo e já já a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com Superação. Você está ouvindo a mais nova emissora de comunicação da nossa região, Rádio Cidade, na frequência 99.7. Impactamos mais de 80 municípios com a força da nossa cobertura e programação de conteúdo. Tenha a sua marca divulgada pela nossa equipe e obtenha os melhores resultados para o seu produto ou serviço. A Rádio Cidade é uma emissora que todo mundo ouve, todo mundo vê. Você chama e a gente comparece. 982535080, 37211000 ou ainda comercial @cidade997.com.br. Um momento dedicado para as superpoderosas do dia a dia. Feminina, um espaço a mais para as mulheres cheias de opinião. Ana Rebeca Passos e convidados vão deixar as tardes mais atrativas e divertidas. Feminina, a voz da mulher do rádio pernambucano. De segunda a sexta, sempre às 14h. Apoio Bonanza. Produtos com preço de atacado só no Bonanza Supermercados. Pensou em transporte seguro para viajar? Então vá e volte tranquilo. Vá de Coletivo. Consulte as opções de ônibus, micro-ônibus e van com total segurança, conforto e qualidade no atendimento especial. Viagens regionais, locais turísticos, excursões empresariais, passeios escolares e retiros religiosos. Tudo isso é com a Coletivo Turismo. Não corra risco. Vá de Coletivo. Fale com a gente no 37210505. Coletivo Turismo. Se deixe levar. Seu domingo começa com a companhia de Edson Tavares, às 5 da manhã, com os clássicos no Rádio de Ouro. Sempre no meu coração. Às 6 é hora de um encontro com o Nelson. Boemia. 7 da manhã, a Jovem Guarda é destaque com uma Brasa Mora. E às 8 horas é a vez do rei Roberto Carlos, no programa Emoções. Que prazer
rever vocês. Não adianta nem tentar. Comece seu domingo com muita música e nostalgia, aqui na Rádio Cidade. No Cidade Entrevista, os assuntos que merecem destaque são aprofundados com a imparcialidade do professor Marco Aurélio Freire. 1 hora para você tirar dúvidas sobre os mais variados temas. Cidade Entrevista, sempre à 13h, de segunda a sexta, aqui na Rádio Cidade. Estamos de volta com o programa Superação. Gente, estamos de volta com o programa Superação. Nesta noite de terça-feira, a gente fala sobre pandemias, sobre Covid-19. Conversamos com o superintendente do Hospital Unimed, um dos maiores hospitais da região, aqui da nossa Caruaru, né, falando sobre esse enfrentamento. Ele também estava contando para a gente no outro bloco, né, como foi a passagem dele pela UTI, ele que contraiu Covid-19 no início do ano, ainda está de repouso em casa, né, se recuperando de tudo isso. Eu queria saber, Jean, quais foram as sequelas que ficaram aí desse internamento, né, e o que é que você já recuperou? Conta pra gente. Bom, graças a Deus, até agora eu não tenho apresentado grandes sequelas. Pelo menos a cabeça está normal. A dificuldade é físico e respiratória, você sai sem capacidade nenhuma praticamente, né, de respiração normal. Então, você tem muita dificuldade em se locomover, e também a debilitação física. O vírus, ele agride demais, ele te deixa inerte, ele zera a sua massa muscular e você fica sem condições nenhuma de se locomover sozinho. E prejudica demais o seu pulmão, ou seja, você fica sem capacidade respiratória e físico-motora. E essa é a grande sequela, mas que é uma sequela que é recuperável. Esse não é rápido, é demorada, mas a fisioterapia resolve boa parte desses problemas, ou todos, né, com o passar do tempo. E o outro aspecto é o emocional, né? Você pensa nos momentos mais críticos, mais difíceis. As notícias não agradam, né? Toda vez que você escuta que alguém veio a óbito, ele abala demais aquela situação, que você sabe que esteve bem próximo àquilo. Mas a fé, o convívio com a família muda, né? O comportamento familiar muda, que as pessoas passam a valorizar mais a sua presença e você a repensar um bocado de coisa que andava fazendo, que não deveria fazer por questões de trabalho ou até mesmo sociais, que às vezes a gente negligencia esses momentos com a família, né? E isso muda. Você passa a enxergar de uma outra forma. Há uma união muito maior, né? Não só de filhos, esposa, mas de todas aquelas pessoas que convivem com você no dia a dia. Os colegas de trabalho, porque a gente vive junto, eu já estou lá há 15 anos, vai fazer 14 anos. Então, muitos trabalham comigo desde do início e faz uma falta danada. Essa convivência com essas pessoas é como se fosse uma família também, né? Que você passa mais tempo lá do que em casa, e isso traz também um impacto nesse relacionamento e um desejo de voltar o mais rápido possível, mesmo eu sabendo que agora eu estou no pico, né? A gente está no pico do furacão, da Covid de novo, mas tem que estar de dentro. Já que eu ganhei essa nova chance, eu tenho que voltar para lá para ajudar outras pessoas a terem uma nova chance também, né? E Jean, a gente falava no outro bloco sobre a humanização do profissional, de como essa humanização é importante para o paciente, e você falou muito sobre como você passou a ver as pessoas que trabalhavam no mesmo ambiente que você, que trabalham no mesmo ambiente que você, porque você viu como funciona, assim, realmente uma UTI, né? 24 horas, vocês falam o termo, é uma máquina que não para. O que é que esse período na UTI mudou para o Jean,
profissional, né? Aquela pessoa que está ali de frente, que está gerindo uma unidade de saúde do tamanho da Unimed? Mudou quando eu fiquei mais consciente e orientado, aí entra o gestor na história. Você passa a olhar, a observar os comportamentos das pessoas, né, com detalhes. Você vai reler de novo as expressões corporais, as expressões faciais, as falas. Enfim, você passa a observar as pessoas e também processo, fluxo de trabalho, o que é que atrapalha, o que é que poderia ser modificado para ajudar e agilizar aqueles tratamentos, o que é que vem mais, pode ser mudado para dar mais segurança para o paciente, para quem está trabalhando, ouvir quem está ali na linha de frente, então você tem que abrir os ouvidos para quem está trabalhando, e principalmente o reconhecimento das profissões, porque às vezes a pessoa acha que só o superintendente ou o diretor é importante, né? Que essas são funções novas. Meu amigo, o cara da limpeza que estava ali todo dia e eu observava quem ia, quem limpava os equipamentos, quem higienizava, os técnicos de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta que não larga do seu pé o tempo todo, a condição do médico que fica lá, às vezes, vários plantões seguidos e não pode sair, não pode dar um cochilo direito. Então, essa valorização e o reconhecimento desse trabalho, da importância desse trabalho, ele aflora muito em quem está ali dentro. E para o gestor é fundamental, porque hoje eu sei, antes a minha função era promover, né, junto à direção, o que era necessário para a UTI funcionar de termos de estrutura física e equipamentos, né, materiais, medicamentos, ou seja, a gente não olhava a humanidade da coisa, e quem não passa por lá não enxerga da mesma forma essa atuação humana, o quanto ela é fundamental e tão mais fácil de identificar quando você está vivendo junto com eles mesmo. E de fora você tem uma visão mais superficial da coisa. É isso que eu ia falar, assim, não é que a pessoa não dá valor àquilo, mas a vivência de como paciente mostra que é ainda mais importante, né? Você se sente parte do processo e talvez essa experiência mude para sempre a sua forma de gerir, seja aí ou em qualquer outro lugar que você vá, né? Muda, com certeza. E me facilita muito a comunicação e os treinamentos e as palestras com quem vai prestar essa assistência. E hoje, quando eu for conversar com um técnico, com um enfermeiro, eu vou com uma outra visão, que às vezes nem ele mesmo tem. Então, ele não vai poder muito dizer, você não sabe do que você está falando. Não, eu sei. Eu sei com um olhar que nem você sabe, a não ser que você tenha sido paciente também. Ou que você tenha tido algum parente seu, porque quando você tem alguém da sua família num ambiente hospitalar, você também enxerga de outro jeito. Então, eu acredito que vai ficar mais fácil e melhor para mim conversar com essas pessoas a partir de agora. A gente não pode deixar de falar sobre vacinação, né? Os profissionais de saúde, graças a Deus, foram os primeiros a serem imunizados. Isso, de certa forma, tranquilizou um pouco mais vocês que estão na linha de frente, vocês que estão na gestão, porque saber que isso dá uma segurança maior de que o profissional de vocês vai estar bem, vai estar protegido. Deu, bastante. No começo, nós chegamos a ter, nos primeiros 6 meses, mais de 300 pessoas contaminadas e afastadas. Isso era muito difícil para nós, porque o risco era grande e há uma área extremamente complexa, não dá para substituir um profissional amanhã. Chegou ali, pega na rua, fulano se contaminou, vai ficar isolado, vai se internar, e eu vou ali, pego alguém e boto para trabalhar. Não, primeiro, que a legislação trabalhista não permite, segundo, que não dá para ser assim. Você não pode pegar qualquer pessoa e colocar para trabalhar no hospital, que é uma referência de alta complexidade. Em hospital nenhum, mas num desses que trata pacientes graves é que não pode. Você tem um processo seletivo bem rigoroso, tem um treinamento bem rigoroso
para que as pessoas passem a exercer essa função, a gente tem que escolher muito. Não é uma coisa fácil, já é uma mão de obra bem escassa, bem difícil. Quem já passou por uma unidade de saúde sabe o quanto, às vezes, é mal atendido nessas unidades. Ou falta humanidade, ou falta treinamento, ou falta empatia das pessoas. E quem já teve uma experiência dessa sabe a que eu estou me referindo. Então, quando veio a vacinação deles, principalmente quem atuava na linha de frente mesmo, foi um alívio. Mas a preocupação continua, porque o hospital ele é uma cidade e que funciona 24 horas. Então, os profissionais da manutenção, eles não estão o tempo todo dentro dos leitos, mas quando quebra um equipamento, quando qualquer coisa no quarto, ele tem que ir até lá, ele se expõe ao risco. No bloco cirúrgico, nas UTIs, as copeiras, ou seja, as pessoas que estão na área de suporte do hospital, elas também estão sujeitas a se contaminarem. O profissional de saúde não é só o médico, o enfermeiro, né? Não, ele é quem trabalha na assistência, seja direto ao paciente, seja quem dá as condições para que quem está na assistência direta ao paciente possa exercer. Farmacêutico, biomédico, que tem que ir lá se expor, às vezes, né, técnico de coleta. Então, todo mundo que está ali naquela unidade, mesmo que esteja, às vezes, está lá no almoxarifado, certo, mas o cara do almoxarifado, ele tem que ir abastecer as farmácias. E tem farmácia dentro das UTIs, das áreas contaminadas. E ninguém garante que o vírus não está só circulando só na área isolada, porque as pessoas circulam, né? Então, eles também estão expostos ao risco. E agora a gente está conseguindo vacinar o pessoal da área de apoio, e isso realmente nos deixa mais tranquilos. E a eles também, né? Pois é, a eles principalmente porque vão para casa sabendo que estão também protegendo quem eles encontram no caminho para casa, os próprios parentes, tudo isso faz parte do trabalho, né? O profissional está bem para poder deixar todo mundo bem. Essa é uma das maiores preocupações deles, é levarem a doença para casa. Eles têm muita angústia, muitos ficaram vários meses sem ver a mãe, sem ver o pai, sem ver o avô, com medo de contaminar os filhos. Isso abala a emoção das pessoas, né? E ninguém pode negar, nem vai ignorar uma situação dessa. Então, essa vacinação, a gente fica muito feliz quando ela ocorre de forma natural. Embora a gente não saiba ainda se essas vacinas vão trazer alguma consequência para a saúde das pessoas no futuro. Mas é o que temos, né? Então, também nem sabemos quanto tempo essa imunidade fica, né? Mas assim como o vírus, a gente está aprendendo a lidar com toda essa situação e graças a Deus que as coisas estão avançando, né? Que a gente ainda não está naquela situação dos primeiros 6 meses de 2020, onde parecíamos que estávamos cegos e a gente não conseguia ver uma luz no fim do túnel. É verdade. Agora as coisas estão mais tranquilas. Doutor Jean, a gente Quer dizer, estamos gerindo melhor ou conseguindo melhor absorver e nos adaptar à nova realidade, né? Tem impacto não só na saúde, mas em toda a sociedade, né? Verdade. Olha, a gente está chegando ao fim do nosso papo, da nossa entrevista, e eu queria que, como superintendente, como gestor, como uma pessoa que esteve na UTI como paciente, que o senhor deixasse uma mensagem para os colaboradores, né, todos que estão enfrentando a pandemia junto com você lá no Hospital da Unimed. Qual é a mensagem que o senhor deixa para essas pessoas? E também uma mensagem para quem tem alguém que está internado com Covid, alguém que tem um parente que está entubado, né? Como gestor e também como paciente, suas mensagens. Bom, a minha principal mensagem é de gratidão eterna a quem está lá, não só lá na Unimed, mas quem está nas unidades de saúde, fazendo o seu melhor, dando o seu melhor e recuperando essas vidas, né? Infelizmente, o vírus tem levado, tem
acabado com o sonho e com a paz e com a tranquilidade de muitas famílias, mas muita gente está conseguindo superar, né? Eu sou uma delas, apesar da gravidade do que eu passei, mas não desistam. E se você não acredita em Deus, é melhor você passar a acreditar. Porque na hora que você recebe uma notícia que vai ser entubado, se você não tiver esperança e fé, principalmente a fé, porque a esperança ela já começa a diminuir nesse momento. A fé é que te salva e que te leva a superar qualquer coisa. E as famílias também, corrente de oração, para que isso seja superado, porque às vezes chega no limite da medicina. A medicina tem limite. Quem não tem limite é Deus, mas a medicina também tem. A estrutura hospitalar, ela tem limites, ela chega até um certo ponto. A gente tem chegado no limite, mas às vezes precisa de um milagre, precisa de uma força do paciente, precisa de um pensamento positivo, precisa de um apoio familiar grande e dos profissionais de saúde nesse acolhimento. Então, eu, além de agradecer a todos que fazem parte do sistema de saúde, queria dizer que as pessoas também olhem para si e reflitam, porque precisamos muito de apoio e de compreensão. E essa guerra que está tendo, né, com a situação da saúde e transformando a saúde num instrumento político, isso não ajuda em nada a melhorar o sistema, nem tampouco a saúde das pessoas e principalmente quem está internado ou quem está com um paciente lá internado. Então, vamos ser mais humanos, vamos ser mais compreensivos com a condição de saúde das pessoas e deixem os egos e essas outras questões para lá, porque elas não têm a menor importância, só para quem as valoriza, quem vive daquilo. Quem vive do ódio, quem vive da confusão é que se alimenta desse tipo de coisa. Mas isso não traz benefício nenhum para ninguém, muito menos para quem está precisando de cuidado de saúde. A gente precisa de amor, de carinho, de afeto e de tratamento, e não de outras variáveis que estão aí tão em evidência no país. Perfeito. E, em nome do Senhor, quero agradecer também a todos os profissionais que estão fazendo a diferença, né? A gente sabe que se não fossem vocês, a gente não teria conseguido salvar vidas. Apesar de um grande número de pessoas que morreram, a gente também tem um número grande de pessoas que se recuperaram. Então, muito obrigada, de verdade, assim, de coração, e muito obrigada por dividir sua história com a gente aqui na Rádio Cidade, aqui no programa Superação. Tenho certeza, assim, que mudou a cabeça de muita gente que está nos acompanhando hoje. Eu que agradeço. Muito obrigado e desculpem, eu não tenho hábitos de dar entrevistas, não é a minha praia, mas o motivo é nobre e eu fiquei satisfeito em poder passar para vocês a minha experiência tão recente ainda. A entrevista foi ótima, a gente agradecemos também a direção do Hospital Unimed, a Jailma Barbosa, que fez aí a ponte para que a gente chegasse a Jean. E eu quero agradecer a você que está até agora nos acompanhando aqui no programa Superação. Não deixe de acompanhar o resto da nossa programação, ainda tem muita coisa boa para acontecer hoje aqui na Rádio Cidade e também durante toda a semana. Tem uma programação aí repleta para vocês. Acompanhe a gente pelo Flix Cidade, baixe no aplicativo ou acesse www.cidade997.com.br/Flix. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer aos trabalhos técnicos de hoje, que foram de David Sebastião, e a edição de imagem de Adilson Tavares. Muito obrigada a todos. Uma ótima noite. A gente se encontra na sexta-feira no programa Feminina, às 14h, e na próxima terça aqui no programa Superação. Um cheiro, gente. Até mais. Termina agora o Superação, um programa que conta a história de quem deu a volta por cima.